Galera, esse vídeo vai ficar bem longo, tá? Não era minha intenção, mas realmente vale a pena. Assistam, tá? Assistam inteiro, porque tem muito conhecimento aqui e vai ajudar demais a vocês a tomarem a decisão de vocês e entenderem muitas coisas, para vocês não caírem nas armadilhas do mercado que eu estou imaginando aqui que podem acontecer, principalmente ano que vem, tá? Então, assistam o vídeo, vale a pena. Ficou enorme, tá? Uns 40 minutos de vídeo, talvez. Então, assistam, tá? Vale muito a pena. É muito conhecimento que vocês vão adquirir assistindo esse vídeo. Bora lá, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Não vou focar tanto em análise. No final do vídeo eu faço uma análise rápida de cenários. Mas hoje eu vou focar mais em conhecimento, em ensinar algo diferente para vocês. Eu vou ensinar o que é um bear market, o que causa um bear market, né? Por quê? Porque está tendo muito a narrativa de que a gente está em bear market e podemos estar de fato. Só que tem muita narrativa o seguinte, de que vindo aqui nos 70 e poucos mil dólares, esse seria o fundo do bear market para começar um novo ciclo. E isso tá muito errado, tá? Muito errado. Eu não quero que vocês caiam nessa narrativa de bear market sem confirmação, porque senão tem um perigo aí do pessoal ser muito enganado no mercado aí ano que vem. E eu vou explicar o porquê também. Então hoje eu vou ensinar para vocês sobre bear market, tá bom? Então bora lá, vou pegar um gráfico aqui mais limpo. Deixa eu só dar uma limpada nos indicadores aqui. Deixar só as médias que importam e tirar esse SAR parabólico aqui. Pronto. Então vamos lá. O que é um bear market? Um bear market ele é um longo período de quedas, de correções, né? São correções muito fortes que duram muito tempo, né? No caso do Bitcoin, geralmente dura meses, um ano. Geralmente é um ano que dura no Bitcoin, mas não é obrigado a durar um ano. O importante é que seja uma longa tendência de baixa, uma tendência de baixa no longo prazo, né? Isso é um bear market, tá? Agora, o seguinte, o que causa um bear market? O que causa um bear market é um mercado superaquecido, ou seja, aquele mercado assim que subiu demais, esticou demais, tudo subiu, qualquer porcariazinha no mercado subiu, porque entrou muito dinheiro, os investidores ficaram muito empolgados, muito eufóricos, achando que é alta infinita, então isso é um mercado superaquecido. Então o bear market ele é resultado de um mercado superaquecido, porque quando o mercado está superaquecido, tem muita gente comprada, muito esticado. A tendência é que a galera que comprou lá atrás, quando estava tudo em baixa, todo mundo desanimado, essa galera vai começar a vender, principalmente os baleias, os institucionais, né? E isso vai gerar um evento de vendas em cadeia. Eventos de vendas em cadeia, porque o pessoal antigo vai realizando, isso vai pressionar o preço para baixo, não vai ter mais tanta força compradora, porque o pessoal já vai ter comprado tanto que a força compradora vai ter se esgotado, e aí não vai aguentar segurar essas quedas dessas vendas em massa. Aí vai caindo, só que aí chega um momento que a galera que comprou no topo, porque estava tudo eufórico, todo mundo falando em alta infinita, essa galera vai estar com muito prejuízo, essa galera vai se desesperar e vai começar a vender também. Aí isso vai gerar mais vendas em cadeia. E sempre durante o bear market vai ter pessoas tentando comprar, achar fundo. E essas pessoas que forem comprando, conforme o mercado for caindo, essas pessoas também vão se desesperar e vão vender. Então assim, é um evento em cadeia de vendas. Então é por isso que o bear market ele é resultado de um mercado superaquecido, porque o mercado superaquecido ele gera um evento em cadeia de vendas, né? Vários eventos de vendas em cadeia durante meses, né? Então, o bear market, o que causa um bear market legítimo é um mercado superaquecido. Vamos pegar exemplos aqui. Vamos olhar o que é um bear market aqui. Último ciclo, o topo dele foi em 2021, tá? Tá bem aqui. Esse foi o ciclo passado. O que aconteceu aqui? O mercado teve a pandemia, que foi bem aqui, ó. A pandemia foi essa queda bem aqui, em fevereiro, março. Aí ele foi se recuperando, e aí ele veio uma alta explosiva. Isso aqui aconteceu porque na pandemia começou a ter muita injeção de dinheiro. O Banco Central Americano, ele zerou os juros, ele zerou a taxa de juros lá, de renda fixa.
E começou a fazer quantitative easing, injetar muito dinheiro na economia. Por quê? Porque o mundo estava parado, né? Tinha o tal do lockdown, que tinha que ficar em casa, não podia trabalhar. Aí os governos do mundo inteiro tiveram que pagar auxílio, né? Auxílio para as pessoas que estavam sem poder trabalhar. Então, para tudo isso, o Banco Central americano, e não só americano, mas de vários países, tiveram que fazer o quantitative easing, tiveram que injetar muito dinheiro na economia, tiveram que zerar a taxa de juros, né, da renda fixa, justamente para incentivar o pessoal a não ir para renda fixa, né, para incentivar o pessoal realmente a botar o dinheiro para girar na economia, né, porque senão ia ter recessão na pandemia lá com tudo parado. E tudo isso gerou o quê? Uma euforia gigantesca no mercado, porque tinha muito dinheiro entrando na economia, muito mesmo. E aí veio essa alta que é absurda, tá? Isso aqui no Bitcoin foi uma alta de... Quando ele esticou mesmo, ó, isso aqui foi uma alta de 500%. Num curto período, ó. Começou ali em... Deixa eu só tirar isso aqui da frente que tá me atrapalhando. Aqui. Começou a alta aqui, começou em 5 de outubro de 2020, alta forte. E foi até 12 de abril, mais ou menos, ali, né? Então... Foi muito, poucos meses, né? Questão de poucos meses. Ó, outubro, deixa eu ver. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Foram 6 meses, mais ou menos. Em 6 meses o mercado esticou tudo isso aqui. 5 meses, 6 meses, né? Então o mercado ficou super aquecido. Aí veio uma correção. Isso aqui ainda não foi bear market, foi uma correção forte. Por quê? Porque a China proibiu a mineração de Bitcoin, tá? E aí o mercado estava super aquecido, ele fez uma queda forte. Mas ainda assim ainda tinha muito dinheiro entrando na economia. Então essa euforia voltou. O pessoal continuou comprando e renovou uma máxima histórica ali lá para novembro de 2021. E aí sim, quando o mercado chegou no limite, não tinha mais força compradora, aquela euforia toda, o mercado super mega assim esticado, super mega aquecido, até porque nesse período aqui as altcoins subiram absurdamente, não foi só o Bitcoin. As altcoins subiram absurdamente. Depois disso entramos em bear market. Porque o mercado estava super aquecido. Bitcoin subiu absurdos em meses. Altcoins subiram absurdo, ainda mais absurdo ainda do que o Bitcoin em meses. Então o mercado estava demais aquecido, demais. Aí veio o bear market. Aqui ó a queda. Cada bichinho desse aqui é uma semana. Olha o tanto de semanas que ele ficou. Olha o tanto. Até fazer o fundo aqui em novembro de 2022, um ano depois. Um ano só de tendência de baixa. Isso é um bear market. Então, bear market é isso, ó, uma tendência de baixa na estrutura do gráfico de longo prazo. Que dura meses e até um ano, né? Isso é um bear market. E aqui a gente pode ver que essa correção foi forte, por quê? Porque a alta foi muito forte. O mercado estava super aquecido. Então, isso é um bear market. Pegar aqui 2017. Aqui em 2017. Pra gente isso aqui parece pouco hoje em dia, mas na época essa alta aqui foi absurda, né? Então, ó, ele fez uma alta absurda em pouco tempo também, ó. A alta forte começou em setembro de 2017 e foi até dezembro de 2017. Então foi assim, setembro, outubro, novembro, 3 meses. 3 meses para fazer uma alta absurda dessa de 450% em 3 meses. Então o mercado estava super mega aquecido aqui. As altcoins também subiram absurdo aqui. Dizem, eu não acompanhei essa época, mas dizem que essa aqui foi a maior alt season da história. E foi a primeira, né, se eu não me engano. O pessoal fala que as altcoins subiam 200% por dia. Então a pessoa triplicava o capital por dia se eles tivessem boas altcoins. É um absurdo. Então o mercado super aquecido, o que o gráfico fez? Bear market, ó o tanto de semanas, meses, ó o tempo que ele ficou caindo até fazer fundo. Isso aqui foi um ano de queda, ó, dezembro e dezembro do ano seguinte, 2018 foi o fundo. Um ano, ó, e tendência de baixa. Topos mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Tendência de baixa no longo prazo. Então, ficou bem claro para vocês que o que resulta um bear market é um mercado super aquecido. E que o bear market ele é caracterizado por quebra de estrutura. Então, ele fica no longo prazo fazendo
topos e fundos mais baixos, certo? Agora vamos para o cenário atual aqui do Bitcoin, esse ciclo. Majoritariamente a gente tem o que? Estrutura de alta, certo? De longo prazo. Topos e fundos mais altos. Então, se o Bitcoin vier nessa região aqui, na verdade ele já está, errei. Ele já está nessa região aqui de abril. Inclusive eu fui surpreendido, porque assim, eu não esperava que ele viesse direto para a região de abril, porque se vocês viram minha análise, vocês lembram que eu falei o quê? Vou até voltar aqui no gráfico aqui. Vocês lembram que eu falei o seguinte, que ele estava aqui na região de compra, e que se ele perdesse essa região e fizesse um pullback e rejeitasse, ele ia buscar aqui a região de abril, certo? Só que ele me surpreendeu, porque ele foi direto. Eu não esperava que ele fosse direto, eu esperava que ele testasse acima. Aí sim, se ele rejeitasse, eu saberia que ele ia buscar aqui, mas ele veio direto. Então ele está agora na região de abril. Infelizmente, eu errei na minha análise. Faz parte. Eu errei na minha análise, achei que ele faria um pullback para cima antes de confirmar alguma coisa, mas ele veio direto. Então eu errei na minha análise, faz parte. Mas eu ainda acho que foi um bom momento de estar posicionado, porque se o mercado reverter e subir, esses preços aqui dessa região verde são preços muito bons. Mas o seguinte, ele está nessa região de abril. Muitos eu estou vendo dizer que se ele segurar aqui nessa região até os 74 mil e começar a subir, isso aqui foi o bear market, fundo de bear market. E agora que vocês sabem o que é um bear market, se ele vier só aqui e subir, começar a subir para sempre agora, foi bear market para vocês? Não. Por quê? Olha a estrutura de alta aqui desse ciclo. Tá vendo? Topos e fundos cada vez mais altos. Se ele fizer um fundo aqui nessa região e subir, vai ter descaracterizado a tendência de alta? Não. Então, se ele segurar aqui, não é um bear market. Podemos estar num bear market? Podemos, né? Podemos estar num bear market, no começo de um bear market. Não sabemos, mas a gente só vai ter a certeza. Mas a gente só vai ter a certeza de que estamos em um bear market se ele confirmar o que? Tendência de baixa, né? Ele começar a fazer topos e fundos cada vez mais baixos. Então ele tem que perder essa região de abril aqui, tem que fazer um fundo aqui mais baixo, subir, fazer um topo mais baixo do que essa região de outubro. Se ele fizer isso, ele vai estar descaracterizando a estrutura de alta. Aí se ele ficar nessa por meses, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, aí sim será um bear market confirmado. Mas calma, galera, eu não estou dizendo que a gente tem que esperar acontecer um bear market para sair fora do mercado. Se você não acredita mais em alta e quer sair fora, eu entendo. Eu não vou fazer isso, tá? Porque eu não gosto de sair sem confirmações. Mas eu entendo as pessoas que estão saindo agora. Nós podemos estar, de fato, em um bear market. Não acredito, tá? Porque ano que vem expansão monetária e nós não perdemos a estrutura de alta. Então até o momento é só uma correção. Correção forte? Sim, mas é uma correção. Então, o que eu quero dizer é isso, né? A gente não precisa esperar um bear market se a pessoa quiser sair fora. Mas é importante que mesmo que você saia fora do mercado, você só pode acreditar que tivemos um bear market se o Bitcoin ficar meses caindo e fazendo fundos e topos mais baixos, quebrando toda essa estrutura de alta. Somente assim nós vamos ter confirmação de bear market. Então não caiam na narrativa de que se a gente segurar aqui na região de abril dos 74 mil e subir, isso vai ter sido o fundo do bear market. Não acredito nessa narrativa, tá? Segurar nessa região ainda é esse ciclo ainda. Ainda é esse ciclo e ainda continua em tendência de alta, estrutura de alta. Bear market só se perder essa região e ficar meses fazendo em tendência de baixa de longo prazo, tá bom? Agora, por que eu acho importante vocês não caírem na narrativa de bear market? Porque vamos supor que segura aqui. Segura aqui até nos 74 mil. Aí começa a subir forte ano que vem. Aí ano que vem o Bitcoin estica lá em cima, vai para 250 mil dólares, as altcoins sobem pra caramba, vira aquela euforia toda de mercado. Aí o que acontece? Essa galera que tá achando que o bear market vai fazer fundo aqui nos 74 mil,
Eles vão ver aquela euforia toda do mercado esticado ano que vem, se realmente vier, e eles não vão vender. Por que eles não vão vender? Porque na cabeça deles acabou de começar um novo ciclo que deve durar 4 anos, né? Então eles não vão vender, porque eles vão pensar o que? Ah, eu comprei no fundo do bear market. Meu preço tá ótimo, não vou vender aqui não, o ciclo acabou de começar. Aí beleza. Aí o mercado vai estar super aquecido, não vai ter quebrado a estrutura de alta desse ciclo. O que vai vir? Um bear market de verdade. E aí essa galera que não vai vender lá em cima vai ficar presa e vai devolver todos os lucros que conseguiram. E quem acreditou nessa narrativa de que 70 e poucos mil foi fundo de bear market e comprar lá no topo, a pessoa vai lá no topo, lá nos 200 e tantos mil dólares, a pessoa vai ficar presa num bear market de verdade. Então é por isso que eu estou ensinando para vocês o que é um bear market, para vocês não caírem nessa narrativa, porque se a gente segurar nessa região até 74 mil e começar a subir forte ano que vem, não vai ser um novo ciclo, vai ser o mesmo ciclo ainda, vai ser uma continuação desse ciclo que nós estamos ainda em estrutura de alta. E aí sim, se o mercado ficar eufórico ano que vem com uma alta absurda, esticado, super aquecido, aí sim nós vamos ter um bear market. Então a gente tem que sair vendendo tudo se isso acontecer. Se o mercado esticar, virar aquela euforia toda ano que vem, a gente tem que vender tudo e sair fora, porque vai vir um bear market, tá bom? Então não caiam nessa narrativa. Por isso que eu estou ensinando para vocês o que é um bear market e o que causa um bear market. Então, independente do que aconteça agora, os próximos meses, se ano que vem o mercado ficar super aquecido, o Bitcoin subir absurdos, aí as altcoins subirem absurdos, vai vir um bear market depois. Vai vir um bear market depois. O bear market é consequência de um mercado super aquecido. Se o mercado super aquecer ano que vem, independente do que aconteceu esse ano, vai vir um bear market depois. Então a gente tem que vender se o mercado esticar muito ano que vem e ficar super aquecido. A gente tem que vender independente do que aconteça, porque vai vir um bear market, tá bom? Porque bear market é consequência disso, de um mercado extremamente eufórico, esticado e super aquecido, certo? Agora eu vou te explicar para vocês o que acontece em um bear market, o tanto que o Bitcoin cai. Para vocês tomar a decisão de vocês, se vocês querem proteger parte do dinheiro, se vocês querem sair fora ou não. Eu não vou sair fora não, sendo bem sincero para vocês. Essa região forte de abril aqui eu tô me posicionando. Me posicionei ontem, inclusive, porque eu vi muitos gatilhos. Olha esse volume aqui. Esse volume aqui é absurdo, ó. Ó, tá no mesmo nível. Aqui, ó, dos volumes. Tá maior ainda do que os volumes do fundo. Ah, não, aqui, abril foi aqui. Ó, tá maior ainda do que os volumes do fundo de abril. Tá vendo? Então esse volume aqui é absurdo. Ó. Quando a gente tem volume absurdo assim, significa o quê? Troca de posições. Sardinhas vendendo e baleias comprando, institucionais comprando muito. Troca de posições. Então quando eu vejo um volume muito forte assim, em uma região de suporte, que isso aqui é um suporte, essa região de abril aqui. Se eu vejo um volume absurdo assim, num suporte e um suporte forte, que tem muito interesse institucional, eu tenho que me posicionar. Então, como eu estou vendo esse volume absurdo aqui, ontem eu me posicionei. Fiz compras ontem, tá? Então, eu não vou vender. Eu só vou sair fora se eu ver confirmação de um bear market. Ou se eu ver pelo menos assim, ele vem aqui, aí volta aqui no 108 e rejeita, fraqueja, aí eu vou vender parte, porque tem o risco dele estar formando um ombro, cabeça, ombro gigante. Não gosto de analisar gráfico dessa forma, mas ombro, cabeça, ombro é algo que muitas vezes funciona, né? Então não posso ignorar isso. Então se ele vier aqui no 108 e rejeitar, fraquejar aqui, eu vou vender parte aqui, vou realizar lucro parcial e bem assim, um lucro até bom, parcial aqui nessa região das compras que eu fiz aqui. Entende? Porque vai ter o risco de fazer um ombro, cabeça gigante. E aí sim, se fizer um ombro, cabeça, ombro gigante, aí a gente entra em bear market depois. Então, se rejeitar aqui, eu vendo. Mas, é isso. Aqui eu estou me posicionando e só pretendo vender em confirmação de bear market. Ou se ele rejeitar aqui, aí eu vendo uma parte. Então, no geral é isso. Mas vamos entender o tamanho de uma queda de um bear market para vocês verem o que espera por vocês
caso a gente entre em bear market. Ó, em 2021, do topo até o fundo do bear market foi 78% de queda. Em 2017, do topo até o fundo foi 83% de queda. Aí eu posso olhar os outros, mas eu já fiz esse estudo já. Todos os bear markets, se olhar os anteriores, foi nessa faixa aí de 78%, 83%. O ciclo de 2013 eu acho que foram 88% no bear market de queda. Então um bear market, uma queda de bear market geralmente é isso, 70%, 80% de queda, né? Referente ao topo. Por isso que bear market é resultado de um mercado superaquecido, porque a queda é muito forte. Como teve uma alta muito forte, o mercado superaqueceu, a queda é tão forte quanto, uns 80% de queda. Então se a gente entrar em bear market, o que aguarda vocês é isso, uma queda de 70%, 80%, por aí, tá? Só que ele não cai totalmente reto, geralmente ele faz um pullback. Essa região é uma região forte, tá? De volume. Foi uma região que teve volumes muito altos, muita compra. Quando veio aqui, foi em abril desse ano. Então dificilmente a gente perde essa região aqui reto. A gente pode vir nessa região, fazer um pullback para cima, rejeita, e aí sim a gente entra em bear market. Então dificilmente ele vai cair reto 80%, tá? Dificilmente. Só se acontecer uma coisa ruim no mundo, uma pandemia, sei lá. Mas dificilmente ele vai cair reto 80%. Então aqui eu estou me posicionando mais. Vou esperar um pullback. Aí no pullback, se ele rejeitar, aí eu começo a realizar lucro, começo a vender parcialmente, porque eu não quero tomar uma queda de 80% depois, em todo o meu capital, né? Então, essa é a minha estratégia, tá? Mas já explicando para vocês que se a gente entrar em bear market, confirmar, né, fazendo um pivô de baixa no longo prazo, quebrando a estrutura de alta, o que aguarda a gente é uma queda de 70%, 80%. Tá bom? Então isso é um bear market. Então acho que agora ficou bem claro para vocês que o que é um bear market, o que causa um bear market, para que vocês não caiam na narrativa de se segurar aqui e subir ano que vem, isso aqui não foi um bear market, tá? Só vai ter sido um bear market se a gente quebrar essa estrutura aqui de alta, tá bom? Então não caiam na narrativa, beleza? Pode ser um bear market? Podemos estar no início de um bear market, tá? Mas só vamos ter a confirmação de que estamos em um bear market quando perder esses fundos aqui e fizer um topo mais baixo, né? Quebrando a estrutura de alta, tá? Mas até o momento, mesmo que a gente segure aqui no 74 mil, nós ainda vamos estar dentro de uma estrutura de alta, tá? Então isso não é um bear market confirmado, beleza? Mas podemos estar iniciando um sim, tá? Mas não caia na narrativa de que bear market é aqui. Bear market é só vai ser confirmado se a gente perder essa região, beleza? Essa região de abril aqui, que vai até 74 mil. E fizer um topo mais baixo depois e rejeitar. Aí sim estamos confirmados bear market. Sem essa confirmação, não sabemos se estamos em um bear market, beleza? Então não caia na narrativa, se segurar aqui e subir forte ano que vem. Isso foi só uma correção, não foi bear market. E sinceramente, resultado, eu já falei para vocês que bear market é resultado de um mercado superaquecido, né? Esse ano a gente teve um mercado superaquecido? Não teve. Esse ano foi bem xoxo, tá? O ano inteiro o pessoal com medo, neutro, dividido entre cair, subir, né? Então a gente não teve um mercado superaquecido pra gente pensar assim que vai ter um bear market terrível aqui de 70%, 80% agora. Entende? Porque em outubro, beleza, outubro a gente teve uma alta legal, mas aquilo não foi um mercado superaquecido não, tá? Se vocês entraram esse ano no mercado, vocês ainda não sabem o que é um mercado superaquecido. Vocês não viram ainda. Então esse ano a gente não teve. Então é por isso que eu não acredito em bear market, tá? Por agora, beleza? Mas podemos sim entrar em um. Mas por enquanto é uma correção. É uma correção dessa alta aqui. Beleza? A gente teve um mercado mais ou menos aquecido, não foi super aquecido, mas um mercado mais ou menos aquecido em novembro e dezembro do ano passado.
que o Bitcoin subiu bem em pouco tempo, e as altcoins até que subiram legal, né? Uns 200%, 300%, algumas fizeram 500%. Então a gente teve um mercado até relativamente aquecido ano passado. Só que essa correção já foi feita aqui em abril. Em março e abril já foi feita essa correção daquela alta do final do ano passado. Foi feita essa correção aqui até o 74K. E depois a gente subiu e renovou máximas históricas. Então a gente não está mais corrigindo aquela euforia do ano passado. Porque aquela euforia do ano passado já foi corrigida em abril. Nós estamos corrigindo o movimento de alta desse ano. Só que esse ano a gente subiu muito fraco. A gente não teve euforia. Porque essa alta aqui, ó, que vocês estão vendo, do 74K até os 112 mil, que foi rápida, só que isso aqui foi só uma recuperação. Ó, o Bitcoin estava se recuperando dessa queda para voltar praticamente para o mesmo lugar. Tá? Então a alta mesmo desse ano foi isso aqui, ó. Olha, foi isso aqui, ó, quase nada. Então a gente não teve alta forte esse ano, a gente não teve euforia de mercado esse ano, a gente não teve um mercado super aquecido esse ano. Esse ano foi um mercado assim bem xoxo, bem morno, tá? Então por enquanto só tá corrigindo, tá? O mercado só tá em correção, beleza? Não é bear market até a gente perder essas regiões de abril aqui e confirmar, beleza? Não caia na narrativa. Então é assim que funciona, beleza? Então, por último, finalizando, independente do que aconteça esse ano, se a gente cair mais, cair menos, não sei, independente do que aconteça esse ano, se ano que vem com a expansão monetária o mercado subir pra caramba, Bitcoin subir absurdo e as altcoins subirem absurdo também, independente do que aconteceu esse ano, se acontecer isso ano que vem de tudo subir absurdamente, o mercado vai estar super aquecido e vai precisar de um bear market para corrigir todo esse aquecimento, beleza? Toda essa alta absurda, esticada. Então, independente do que aconteça esse ano, se ano que vem a gente tiver uma alta absurda no Bitcoin e nas altcoins, a gente tem que vender. A gente tem que vender porque depois vai vir um bear market forte de 70%, 80%, tá bom? Então é isso. Não caiam na narrativa de que se subir a partir de agora já foi o bear market. Não caiam nisso, tá? Se ano que vem tudo esticar, é mercado super aquecido, a gente vende, porque depois vai vir um bear market. Vamos fazer uma análise rapidinha aqui correndo, porque eu já alonguei demais esse vídeo. Análise de cenários, tá? Análise de cenários. Vamos lá. A gente está nessa região de abril aqui. Então a gente tem toda essa região de abril aqui para o Bitcoin pegar toda a liquidez e força compradora nessa região para subir. Então cenários. Essa região aqui de abril, que é toda essa região aqui, até o 74K. Ela é uma região que podemos ganhar força aqui compradora e começar a subir. Podemos ganhar força compradora aqui e começar a subir direto, beleza? E renovar topos, beleza? Então aqui é uma região que vale a pena se posicionar, na minha opinião. Eu estou me posicionando, me posicionei ontem inclusive, tá? Então o primeiro cenário, que é um cenário otimista, faz fundo nessa região aqui, seja lá onde for, e ganha força e começa a subir novamente. Outro cenário que a gente pode estar vivendo é o seguinte, falando agora em padrões gráficos, de análise gráfica. A gente fez um padrão de arco. Ó, vou até pegar um arco aqui para vocês. Deixa eu achar aqui onde que é o arco que eu esqueci. Aqui. A gente fez um padrão de arco, tá? Mais ou menos isso aqui seria, tá? Então a gente fez um padrão de arco. Quando a gente tem um padrão de arco, isso é coisa de gráfico, tá? De especulação. A gente pega do fundo do arco até a base do arco aqui e projeta isso aqui para cima. E esse seria o alvo do arco. E a gente pode ver aqui, ó, que o alvo está dando em 122 mil, 123 mil, que é bem exatamente o topo que a gente fez recentemente, o topo de agosto, de outubro, né? Então a gente já bateu o alvo do arco.
A gente já bateu o alvo do arco. Geralmente quando a gente bate o alvo do arco, em análise gráfica, ele costuma voltar para retestar a base do arco. Que é aqui, ó. Essa é a base do arco, aqui. Em 69 mil. E ele vindo aqui para a base do arco, essa média de 200 semanas, essa linha azul, ela vai subindo, subindo também. Então vai fazer confluência com o quê? Essa base do arco aqui, o gráfico cair aqui, testar a base do arco aqui nos 69 mil e ao mesmo tempo testando a média de 200 semanas para continuar em alta. Então esse é outro cenário. Ele pode vir retestar a base do arco e a média de 200, que vai dar mais ou menos em 69 mil dólares. E a partir daqui ele voltar a subir. Esse é outro cenário. Isso faz confluência também, eu acho que, se eu não me engano, vou até ver, com a maior queda que nós tivemos. Essa queda aqui do Bear Market de 2022. Se eu projetar ela aqui, ó, do topo, ela dá praticamente nessa linha aqui, ó, ela dá em 72 mil dólares, tá? Então, realmente, o outro cenário seria esse. Seria a gente repetir essa queda de 2022 aqui, e o alvo seria entre 72 mil dólares ou entre 69 mil dólares, que é a base do arco, beleza? Então, esse é o cenário 2. Então, cenário 1, faz fundo nesse quadrado azul aqui até os 74 mil dólares, ou antes, tá? Faz fundo aqui e sobe. Esse é o cenário 1. Cenário 2. Ele vai repetir essa queda aqui de 2022 e vai buscar a base do arco, que pode ser entre 72 mil dólares ou 69 mil dólares, beleza? Que vai vir aqui na média de 200, quando ela subir mais um pouco. E o cenário 3 é a gente entrar em bear market. A gente confirmar, a gente perde essa região, ou a gente até sobe, mas rejeita aqui e começa a fazer fundos mais baixos e entra em bear market. Esse seria o cenário 3. No cenário 3, a gente entrando em bear market, se o ciclo for seguir todos os padrões que eu já ensinei para vocês, assista meu vídeo onde eu falo do Bitcoin, se é possível o Bitcoin bater 200k nesse ciclo. Assiste o vídeo, porque lá eu faço uma análise mostrando geralmente onde que os bear markets fazem fundo. E todos os ciclos foram assim, desde que o Bitcoin lançou. Se a gente for seguir aquele padrão e for entrar em bear market e seguir aquele padrão lá, se o topo foi aqui nos 126 mil dólares, o fundo do bear market deveria ser nessa linha aqui, ó, 078, um pouco abaixo dela, tá? A linha está em 39 mil dólares. A gente poderia ir até um pouco abaixo dela. Então, se a gente entrar em bear market e o mercado for seguir o padrão de buscar a linha 078 da Fibonacci, do fundo ao topo, se esse tiver sido o topo, o 126, e a gente entrar em bear market, né? O fundo do bear market pode ser nos 39 mil dólares, beleza? Então, se a gente entrar em bear market e o Bitcoin for seguir todos os padrões de sempre, o alvo vai ser aqui, o fundo do bear market vai ser algo próximo de 39 mil dólares. Esse é o cenário 3, que é o pior cenário. Então é isso. Esses são os 3 cenários que a gente tem para o Bitcoin. Fazer fundo aqui na região de abril e subir. Buscar a média de 200 aqui nos 69 mil dólares e subir. Ou entrar em bear market. Só que nós podemos entrar em bear market dentro do cenário 1 e 2. Porque o Bitcoin pode fazer fundo aqui na região de abril, subir só até aqui nos 109 mil e cair. E aí entra em bear market. Aí ele vai buscar os 39 mil. Né? Então o cenário 3, que é o do bear market, é o seguinte. Se 126 mil foi o topo, o alvo do fundo do bear market, seguindo padrões, não sei se vai seguir, mas seguindo padrões, o alvo do fundo do bear market seria mais ou menos em 39 mil dólares, 40 mil dólares, né? Se o topo foi esse, 126k, tá? Se o topo foi esse e o ciclo seguir os padrões antigos, o fundo é lá para 40 mil dólares, 39 mil dólares, beleza? Uma queda de, acho que dá quase 80% de queda, vou até ver aqui. Dá uma queda de 69%, beleza? Isso seria um bear market, beleza? Então é isso, cenário 1, faz fundo aqui e sobe.
Cenário 2 vem na média de 200 aqui nos 69 mil dólares ou 72 mil dólares e sobe. E o cenário 3 a gente não consegue romper esse topo aqui de 126 e entra em bear market, e aí o alvo tecnicamente seria 39 mil dólares, 40 mil dólares ou abaixo disso. Beleza? Esses são os 3 cenários para vocês decidirem o que vocês querem fazer, qual decisão vocês querem fazer, se é vender tudo, se é vender só uma parte para não ficar de fora, mas para se proteger, ou para ter caixa para comprar mais embaixo, se for mais embaixo, ou se vocês querem simplesmente só comprar mais, né? Então, esses são os 3 cenários para vocês decidirem o que vocês querem fazer com o investimento de vocês. Eu me posicionei mais ontem, porque ontem deu gatilhos muito fortes, tá? Em questão de ordem de baleia, tem muitas ordens aqui na região do 74, 75, né? Tem muitas ordens aqui, então pode ser que a gente busque essa região mesmo, tá? Em questão de long short ratios, o pessoal não está mais abrindo longs, o pessoal começou a shortar a manada. E isso é estranho, não é diferente, né? Porque geralmente a manada faz uma coisa e o gráfico faz o contrário. Só que dessa vez a manada foi lá em cima, lá em 4 longs para cada short, foi acima da métrica e começou a shortar muito. Só que mesmo shortando, o gráfico continuou caindo. Tá? Uma das primeiras vezes que eu vejo o gráfico fazer a mesma coisa que a manada. A manada shortando e o gráfico caindo. Então, assim, tecnicamente isso seria positivo, porque a manada começou a shortar. Então isso dá margem para o mercado agora começar a subir e liquidar essa galera que está abrindo operações de short, tá? Então isso é um fator positivo, mas eu não sei se vai rolar. Vamos ver, né? Mas é um fator positivo. Finalmente a galera chegou no esgotamento dos longs e começou a shortar. Mas agora, vamos ver se o mercado vai fazer o contrário. Que o normal seria isso, eles shortarem e agora o mercado começar a liquidar quem abrir operações de short. Não sei, vamos ver se vai acontecer isso. O que eu não gostei... Não, acho que é bom. O gráfico está caindo e o Open Interest caindo também. Isso é bom, isso é bom. Se o gráfico cair com o Open Interest caindo, isso é bom. Tá? Então isso é bom. E é isso. E é engraçado, que vocês estão vendo que no Long Short Ratios tem essas linhas pontilhadas? Isso aqui são os baleias, tá? Geralmente os baleias fazem o contrário, ó. Vocês podem ver no histórico aqui, ó, que eles shortam, a manada shorta, eles longa. A manada shorta, eles longa. A manada longa, eles shortam. Só que dessa vez, até uns dias atrás, umas semanas atrás, as baleias estavam seguindo a manada. A manada longando e os baleias também começaram a alongar. E agora, a manada está shortando e os baleias estão começando a shortar também. Então tá engraçado isso aqui, tá bem estranho, tá? Isso aqui mostra pra mim o seguinte, que talvez, eu até vi um estudo sobre isso, mas eu não sei se é verdade. Dizem que está acontecendo uma briga entre baleias maiores, né, que são realmente aqueles cabulosão lá que tem milhares e milhares, dezenas de milhares de Bitcoin. Dizem que esses baleias gigantescos, conhecidos como leviatãs, né, dizem que esses baleias estão tentando caçar os baleias menores, né, e acho que faz sentido, porque até os baleias estão se dando mal aqui nesse ponto, ó, porque eles estavam abrindo longs e o gráfico caindo, né? E agora eles começaram a shortar junto com a manada. E se o gráfico subir, vai pegar os baleias e a manada, né? E a gente pode ver isso aqui, ó. Olha o tanto de long aqui dos baleias, mas também olha aqui o tanto de short. Esses longs aqui geralmente são longs ainda para ser abertos, né? Se o gráfico vier aqui. Esses aqui são vendas, tá? E eu acredito que isso aqui são stops. Os baleias devem estar shortados. E isso aqui são ordens de stop, porque tá descendo. Essa de 900 bitcoins aqui, ela tá lá desde o 126. Ele fica descendo. E agora já tá aqui, ó, nos 92 mil dólares. Então isso aqui é uma ordem de stop. Então provavelmente esse baleia tá shortado. Então o que eu entendo é o quê? Que realmente os baleias estão shortados. E isso aqui tudo é ordem de stop, a maioria. Tá? É a ordem de stop do short deles, da operação de short. E eu vejo isso aqui por aqui, ó, no long short ratios. Os baleias, que é essa linha pontilhada, eles estão, ó, virando para short, junto com a manada.
Então tá bem engraçado, faz sentido essa história de que os baleias menores estão sendo caçados junto com a manada. Faz sentido, né? Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu apresentei cenários, tá? Isso é positivo. A manada desistiu de longar, os baleias também. E tá todo mundo shortando. Então isso dá margem pro gráfico começar a subir. Vamos acompanhar para ver, tá bom? Tivemos muitas vendas a mercado, ó. Mais de 2 bilhões de vendas a mercado no período de 6 horas. Foi no dia de ontem, se eu não me engano. Então, é muita venda a mercado, muita. Então, assim, eu tô me posicionando porque tá tendo realmente venda exagerada. E quando vem venda exagerada, também tem compra exagerada do quê? Dos baleias maiores, né? Porque para vender, alguém tem que comprar. É assim que o mercado financeiro funciona. Então, como teve muita venda, muito volume de venda, principalmente ontem, eu vou pôr no gráfico diário. Então tá aqui no gráfico diário, ó, teve muita venda, muito, ó, absurdo esse volume. Esse volume de venda ontem, que foi sexta-feira, ele fez mais volume do que no dia do crash 10 de outubro. Então, um volume muito alto, quase no mesmo nível das vendas de abril. Então, isso é muito bullish, tá? Se eu vejo um volume extremamente exagerado de vendas, eu começo a me posicionar, porque eu tenho que fazer o contrário da maioria, beleza? E tá aí uma zona forte de suporte. Então, isso é bom, eu estou me posicionando, tá? Mas aí cada um decide o que faz de acordo com os cenários. Tamo junto, qualquer novidade eu volto aí. Falou!